Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem. Sejam bem-vindos para mais uma noite dos estudos da doutrina que nos consola, nos revela e redime. Hoje nós teremos a nossa irmã Edna Santos, trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana, e que hoje nos brinda com a sua presença quando a casa completa 72 anos de vida, de luz e do pão espiritual. Então, vamos passar a palavra para nosso irmão Ferreira para que ele faça a prece inicial. Boa noite, queridos irmãos. Vamos elevar nosso pensamento ao alto para nos conectarmos com a espiritualidade amiga que tão cedo já preparou esse salão para receber cada um de nós. Pai amado, Pai de bondade e amor, Jesus Mestre querido, espiritualidade amiga, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, ouvindo. Nós te rogamos, Senhor, toda a intuição necessária para a nossa irmã que vai usar da palavra. Te rogamos uma reunião tranquila, harmoniosa, cheia de ensinamentos, e que possamos, em seguida, botar em prática tudo que vamos ouvir hoje aqui. Agradecido mais uma vez por essa oportunidade e ainda em prece, passo para o irmão que está à frente dos trabalhos para que dê por iniciado. Que assim seja. Assim seja. Então, vamos ter o tema de hoje, o significado de estar com Jesus. Veja que importância esse tema. Ele está sempre conosco. Nós aqui não nos apercebemos da presença dele. É preciso que haja essa sintonia para dizermos que ele está conosco. Então, vamos passar a palavra à nossa irmã Edna para que traga a sua mensagem para todos nós. Muita paz. Boa noite. É com muita alegria que estamos aqui de volta para conversarmos mais um pouco sobre essa personalidade que é tão importante na nossa vida e que ainda é desconhecida, por incrível que pareça. É desconhecida de grande parte das pessoas espalhadas aí pelo mundo inteiro, né? É que para muitos Jesus foi apenas um profeta, alguém que veio, deixou algumas informações e desencarnou, morreu, foi embora, né? Mas para nós cristãos, Jesus tem uma grande significação. Aliás, o cristianismo, não é? É a maior religião do nosso planeta. E ele não fundou religião nenhuma, somente as suas palavras, o seu jeito de ser, o seu modo de encarar as situações as mais diversas, fez com que muitas pessoas o seguissem, muitas mesmo, até hoje, né? Então, não é fácil para muitas pessoas entender Jesus. Por isso que essa mensagem do Cristo, como diz Alcione, né? No livro chamado Renúncia, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, ela vem dizer para a gente que a mensagem de Jesus, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser meditada, precisa ser sentida e vivida. Sem esses conhecimentos a priori, fica difícil para a gente entender determinadas citações. Por que Jesus falou de alguma maneira diferente, às vezes até enérgica, um tanto quanto carinhosa, um tanto quanto, digamos assim, precavida? Por que Jesus agiu assim? Então, é importante para o cristão conhecer essa personalidade, não apenas segui-la cegamente. Não é isso que ele quer, que nos tornemos fanáticos religiosos, como muitas pessoas o são. Acreditam que Jesus é um santo e que deve ser reverenciado. Tem pessoas que nunca tiraram Jesus da cruz. Elas vão lá na igreja, está lá o Jesus crucificado na parede, elas ficam com aquele olhar melancólico, triste, de dó, de muita pena das feridas, dos machucados que ele passou, mas saiu da igreja, pronto, esqueceu.
a emoção ela fica ali no altar. Há outras pessoas que veem Jesus deitado no sarcófago. E ali elas imaginam Jesus morto, acabado, destruído, vencido. Vencido. Existem pessoas que acreditam até que Jesus suicidou-se, porque ele não se defendeu das acusações, ele não fez nada, nem um passe de mágica, porque muitas pessoas viam Jesus realizando aqueles prodígios, andar sobre as águas, curar cegos, leprosos, falar com pessoas de má fama e tirá-las daquela situação. As pessoas, então, acreditavam que Jesus, não é, seria essa pessoa que faria algum passe de mágica e se livraria da prisão, se livraria do julgamento. Nada disso aconteceu. Porque ele precisava deixar para a gente uma lição de coragem. Coragem diante das situações que são aquelas situações que vêm para nos ajudar no nosso progresso moral e no nosso progresso espiritual. Se não valesse a pena, ele não teria se sacrificado daquela forma, não teria saído lá da sua comunidade dos espíritos puros, que são aqueles espíritos que já gozam da plena felicidade, para vir morar num planeta atrasado como o nosso. Planeta desse tamanhinho diante do universo de globos, né? De orbes que existe no nosso planeta, até do nosso próprio sistema solar. A Terra é muito pequenininha. Existe Vênus, Urano, Netuno, Saturno, não é? Júpiter. São países muito maiores do que a Terra. Então, Jesus nos deu, com a sua chegada, com a sua vinda aqui, uma lição de coragem, de força e determinação. E é isso que ele quer de cada um dos seus seguidores. Não aqueles seguidores, não é, alienados, sei lá, não é isso que Jesus quer. Para seguir Jesus, a gente não precisa ser aquela pessoa, toda tímida, toda cuidadosa, não faz isso, não faz aquilo, cheia de escrúpulos, porque pensa que qualquer coisa pode fazer errado e Jesus não vai perdoar. Ele não quer pessoas assim, que o sigam, mas pessoas corajosas para enfrentar todos os perigos e todos os males. Acho que é na segunda carta de Paulo a Timóteo, que Paulo faz que nos últimos dias os homens estarão orgulhosos, extravagantes, desobedientes a Deus. Ele pinta, não é, Paulo, nessa carta, um quadro meio caótico da humanidade. E que a gente está vendo atualmente, tudo que Paulo diz na carta está exatamente acontecendo nos dias de hoje. Então, Jesus ele precisou vir naquele tempo atrás para já ir nos preparando para essa realidade da nossa transição, da nossa mudança de um estágio, de planeta, de provas e de expiações, para um planeta de regeneração. E o que é um planeta de regeneração? É um planeta onde as pessoas fazem mais o bem do que o mal. Mas o mal ainda existe. Porque o homem ele tem dificuldade de se livrar do que é ruim. E muita dificuldade de adquirir o que é bom. Porque o homem mistura coisas boas com o bem. Nem tudo que é bom faz bem. Enquanto a gente estiver nessa situação de misturar as coisas, vamos ter dificuldades de sermos pessoas de bem. E o maior poder que existe no mundo é o poder daquele que faz o bem. Então, nós estamos realmente caminhando para Jesus, não é, Luiz? Não é, Paulo? Estamos caminhando para a luz também. Não estamos, não é, perdidos para sempre. Temos Jesus, como diz Hermínio Miranda, Jesus é o caminho e o evangelho é o mapa. Aliás, o evangelho é muita coisa, viu, Ferreira? É muita coisa o evangelho. O evangelho, ele é também um santo remédio. Quem segue o evangelho não tem depressão, não tem tristeza, nem medo do amanhã. Porque o que mais acontece com as criaturas é a angústia de não saber o que vai acontecer amanhã. Muitas pessoas também sofrem de angústia porque não sabem o que é que vai acontecer depois da morte. A maioria não tem medo da morte em si, mas de como vai morrer. Ou de como vai chegar do outro lado da vida.
Daí Jesus ele não deixou que a humanidade ficasse sem essas informações. E ele prometeu ali no último, né, na última ceia que ele fez com os apóstolos, conforme João no capítulo 14, que ele mandaria outro Consolador. E esse Consolador ficaria mais tempo conosco, porque Jesus ficou um pouquinho de tempo, né? 33 anos, digamos que realmente de vida ministerial, não é? Porque o ministério dele só teve 3 anos, ele passou mais tempo anônimo. Muitas pessoas especulam sobre esse gap aí, né, do tempo de Jesus, do seu nascimento em Belém, até o dia que ele começou a realmente cumprir o seu ministério. As pessoas criam diversas situações do que pode ter acontecido com Jesus, inclusive dizem que Jesus é um avatar, né? Que depois do nascimento ele voltou para o seu lugar e só voltou para cá depois que chegou o dia, o tempo dele. Então, as pessoas especulam sobre esse intervalo de tempo entre o nascimento e a idade adulta. Mas, na verdade, Jesus foi um homem comum, uma pessoa comum, não é? O pai de Jesus era um homem muito requisitado pela sua profissão. Ele era um carpinteiro de mão cheia, José. Estava tendo a fundação de uma cidade próxima a Nazaré, 60 quilômetros, chamada Séforis. E José foi requisitado para ser o marceneiro-chefe dos prédios, das portas, janelas, tudo que ia ser construído nessa cidade. Então, José passava mais tempo fora de casa, viajando, do que em casa. Quem é que ficava tomando conta da carpintaria para que não faltasse o pão de cada dia? Jesus. Ele cuidou da carpintaria do pai, aprendeu a fazer mesinha, banquinho, cadeirinha, mesa, cama. Aprendeu a profissão do pai, que inclusive era uma exigência da lei judaica, não é? Que os filhos aprendessem a profissão do pai. Então, meus irmãos, conhecer a mensagem do Cristo é a gente ler o Evangelho. É ler, mergulhar no Evangelho, estudar o Evangelho, para conhecer a realidade do tempo que Jesus viveu. Existe um livro, eu esqueci agora o autor, que é exatamente sobre isso. Como era o cotidiano da Palestina na época de Jesus. Para a gente poder entender algumas citações, algumas palavras, termos, em que Jesus fala para a gente. Se a gente não saber o contexto, porque é importante saber o texto, mas é muito importante também saber o contexto. Por que ele falou aquilo ali naquele momento? Qual era a ideia que passava pela sua cabeça? Pelo menos para a gente entender melhor, porque as pessoas adulteraram o Evangelho por não mergulharem no texto e começaram a inventar coisas a respeito de Jesus. Então, ele sabendo que isso aconteceria, não é? Então, mandou o Consolador. Então, o papel do Espiritismo, o papel da doutrina espírita é explicar o Evangelho de Jesus. Então, o orador, o palestrante, ele não está aqui tirando coisa da sua cabeça, não. Ele tem que tirar de onde ele buscou, qual foi a fonte que ele se baseou para repetir o que o Espírito de verdade falou e que está registrado em todas as obras da codificação. Então, a gente só conhece o Evangelho se a gente ler, se a gente estudar, se a gente buscar nos capítulos, nos versículos. Nessa obra, Alcione, ela diz o seguinte, que ela e o padre Damiano, não é? Quem é o padre Damiano? O padre Damiano é uma das reencarnações de Emmanuel. Então, Emmanuel foi contemporâneo de Alcione na Espanha, mas eles precisaram se mudar para a França. E lá na França, ela também começou a fazer o Evangelho no lar, como ela fazia lá na Espanha. E ela vai dizer exatamente isso para as pessoas que são ali seus convidados para o Evangelho. Quando eu e o padre Damiano estávamos na Espanha, todos os dias nós líamos versículo por versículo do Evangelho. E ela vai dizer o seguinte, que não precisava nem ler o capítulo todo, ia lendo como se fosse uma pílula por dia. E aí ela vai dizer para a gente que o que ela aprendia, o que eles aprendiam em um versículo era impressionante. Então,
a gente precisa conhecer por quê? Para justamente contestar determinadas citações, as pessoas tiram um pedaço, né? Fazem um recorte, melhor dizendo, do Evangelho, colocam aquele recorte e começam a falar coisas que não têm nada a ver, tentando dizer que Jesus está respaldando o que aquela pessoa está dizendo. Não é o contrário, não é ela que está respaldando o que Jesus está dizendo, mas sim Jesus respaldando o que aquela criatura está inventando da cabeça dela. Isso não acontece só com Jesus, não, acontece com Kardec também. Kardec disse isso, quando você vai ver, não tem nada a ver. São aquelas pessoas que buscam justificar suas opiniões pessoais, suas ideologias, usando Allan Kardec, usando Jesus como mote, como desculpa para aquela citação, para aquele pensamento, para aquela ideia que ela criou naquele momento. Então, é por isso que é muito necessário que nós conheçamos o Evangelho de Jesus, né? A meditação da mensagem de Jesus, Alcione também vai dizer, que é muito importante a gente pensar cognitivamente as coisas ditas por Jesus. Então, nós temos que ter critérios de interpretação. Sem a meditação fica complicado, não é? Então, é preciso meditar sobre a mensagem de Jesus, saber especificar realmente a mensagem. Isso é muito importante. É por isso que no Brasil, não é? Já existem hoje diversos grupos de estudo do Evangelho. Não somente presencialmente, como virtualmente também. Eu sou de uma turma, eu sou da 6ª turma das 9 que já existem. Então, é um aprendizado semanal que a gente liga lá o nosso computador, nos conectamos num link que é oferecido com antecedência, e ali, juntos, nós vamos conhecer, meditar, sentir e aprender a viver o que Jesus realmente nos ensinou. Claro que nós vamos levar um tempo, né? Porque, afinal de contas, quanto tempo que nós estávamos afastados do Evangelho de Jesus, não é? Não é todo mundo que estuda o Evangelho, não é todo mundo que todos os dias, antes de deitar ou ao acordar, pega o Novo Testamento e dá uma olhadinha nos capítulos. É muito raro disso acontecer. Geralmente, a pessoa espera a missa, onde ela vai assistir, ou o culto na igreja, onde ela participa, ou a palestra no centro espírita. É muito difícil a pessoa ter essa iniciativa de pegar o Evangelho para estudar, para meditar, para aprender. E sentir a mensagem do Cristo é aquela emoção que a gente sente quando Jesus fala, não é? Quando ele dá, digamos assim, a sua mensagem. O Sermão da Montanha, por exemplo, não é de uma beleza extraordinária. Eu fico imaginando aquela cena ali. Imaginemos Jesus num monte, não é? Onde não existia microfone naquela época, não havia os recursos que a gente tem hoje, não é? De ventilador, de ar-condicionado, de nada, não tinha nada disso. E as pessoas ouviam o que Jesus quis dizer. A sua voz, né? E muitas vezes ele até cita a sua própria voz, eu sou o pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, quando ele abria a boca para falar, a acústica do lugar dava vazão ao seu magnetismo. E o magnetismo de Jesus era tão portentoso, né? Portentoso mesmo, de uma potência incrível, que as pessoas ouviam ele por horas e horas e não sentiam nem fome, nem sede. Aquela alegoria da multiplicação dos peixes é uma razão disso, né? Porque ele perguntou quanto de comida tinha, disseram, a gente tem uns 5 peixes, alguns pães, e depois mais de 5 mil, pelo menos é esse o número que está lá no Evangelho, mais de 5 mil pessoas se alimentaram. Na verdade, não é? Ele não fez um passe de mágica e de 5 peixes surgiram 5 mil, ou de 3 pães surgiram 3 mil pães. Claro que não, ele não era um mágico. Não havia, no que Jesus fazia, nada de sobrenatural, nem de espantoso. Tudo lei da natureza. Então,
o magnetismo da sua voz alimentava, é por isso que a gente fala do pão espiritual, não é? O seu magnetismo alimentava as pessoas e elas ouviam ele por horas e não se cansavam, não sentiam fome, não sentiam sede. Então, sentir a mensagem do Cristo. Como é sentir a mensagem de Jesus? Nesse caso, são os nossos sentimentos e as nossas emoções que vão dar vazão ao nosso aprendizado. Então, é preciso que a gente também analise a natureza emocional da mensagem. Jesus, ele tinha muito isso, de falar para a nossa inteligência emocional. Quantas pessoas tiveram as suas vidas modificadas após escutarem Jesus em alguma preleção, ou na sinagoga, ou no templo, porque ele estava em vários lugares, adorava andar, não é? Adorava andar. Então, digamos que Jesus, nas suas andanças, não somente por Jerusalém, que era uma cidade que ele gostava muito, não é? Porque lá estava, digamos assim, não era a elite hebraica que estava ali, mas ali estava uma maior concentração de pessoas que seguiam a Torá, que é a lei de Deus, que são os 10 mandamentos. Quando a gente fala a lei de Deus, a gente está falando dos 10 mandamentos que Moisés recebeu do Monte Sinai. Então, ali em Jerusalém, estava a maior concentração de pessoas que seguiam, pelo menos deveriam seguir a Torá. Mas Jesus sabia da dificuldade delas de seguir a lei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por que Jesus falou essas palavras? Porque a lei, ela era mão de ferro, principalmente para as pessoas pobres, que eram obrigadas a pagar tributos muito altos. Imaginemos, meus irmãos, que os romanos cobravam impostos aos hebreus. E os hebreus cobravam impostos aos próprios hebreus. Então, eram 2 vezes que se pagava o imposto. Por isso que existiam publicanos, que eram homens muito ricos, que tinham condição financeira muito alta, e podiam comprar uma licença de cobrar impostos. Nós temos 2 publicanos na vida de Jesus, não é? O Levi, que era assim conhecido, depois Mateus, e o Zaqueu, que também se converteu ao cristianismo depois que recebeu aquela visita de Jesus. Então, ele pegou toda a sua fortuna, dividiu com a sua família, com os parentes e até com os empregados, e foi seguir Jesus. E foi o 13º apóstolo, porque ele ficou mais ou menos ali no lugar de Judas, que suicidou-se, não é? E ele hoje é reverenciado pela Igreja Católica como São Matias, porque toda pessoa que se convertia ao cristianismo, ela mudava de nome. Então, Zaqueu muda de nome e dizem alguns historiadores da reencarnação que ele é a reencarnação, ou melhor dizendo, Bezerra de Menezes é a reencarnação de Matias ou de Zaqueu. A dona Ivone do Amaral Pereira, no livro chamado Devassando o Invisível, ela vai falar de Zaqueu, do quanto de bem que ele fez para a humanidade depois que ele se converteu ao cristianismo. Então, meus irmãos, nós fazemos assim um apelo para que todos nós possamos realmente estudar o Evangelho de Jesus. Porque, como eu falava, o Evangelho de Jesus ele é um santo remédio. Agora, o que acontece é que muitas pessoas não querem o remédio, mas o remédio já está colocado desde 2000 anos atrás pelo calendário gregoriano, não é? Porque o nosso calendário ele deveria ser não somente solar, o nosso calendário deveria ser lunar também, porque a Lua não pode ser desconsiderada, porque ambos, tanto o Sol como a Lua, iluminam o nosso planeta. Mas nem todas as civilizações da Terra seguem o calendário lunar, só mais os asiáticos, os orientais de uma maneira geral, né? Então, a doutrina espírita, ela vem, na verdade, meus irmãos, como sendo aquela doutrina que vai ajudar a humanidade a redescobrir Jesus. Na Idade Média, Jesus foi esquecido,
praticamente esquecido na Idade Média. E voltou novamente a ser reverenciado a partir, digamos, da Idade Moderna. Na Idade Média, a mãe de Jesus teve mais projeção do que o próprio Jesus. Quantas Marias existem hoje? Do Perpétuo Socorro, da Anunciação, da Conceição, não é? De tantos nomes, da Piedade. Enfim, Maria foi muito mais requisitada, não que ela não mereça, não que ela não possa ser reverenciada. Nós espíritas temos um profundo respeito por Maria, mãe de Jesus. Nós não somos adoradores, né? Porque nós que já fomos em outras encarnações, os padres, as freiras, a grande maioria dos espíritas já foram em outra encarnação. Né? Estamos tendo agora uma reencarnação fora dos muros da Igreja Católica, fora dos muros das igrejas protestantes, que é bem mais jovem, tem o quê? Mais ou menos 500 e poucos anos, né? A Reforma Protestante, mas a Igreja Católica ela é milenar. E nós todos já fizemos parte, já fomos beneditinos, já fomos franciscanos, já fomos de várias e várias congregações religiosas, porque já fomos também dessa, digamos assim, dessa comunidade de profitentes, não é? Da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas Jesus, se a gente puder mergulhar, se aprofundar nos ensinamentos que Jesus nos traz, o nosso conhecimento acerca de Jesus já nos fazem seus discípulos. Porque para seguir Jesus, não necessariamente tenhamos que estar dentro de uma religião, por exemplo. Nós podemos seguir Jesus fazendo bem àqueles que estão ali, não é? Imaginem vocês que todos os dias eu passo na Avenida Caxangá, próximo da minha casa, eu moro ali perto da entrada da Várzea, da UR7 da Várzea. Quem conhece aquela região? E o meu condomínio fica mais ou menos 300 metros da fronteira com a cidade de Camaragibe, que é uma cidade, né, bem mais próxima lá de onde eu moro. Mas para a gente poder voltar para Caxangá, a gente tem que ir para Camaragibe, fazer o retorno e pegar novamente Recife. E lá na Caxangá, no meio da avenida, que é a avenida duplicada, não é? Tem um cidadão que está lá há meses, nu da cintura para cima, falta ali um braço, ele fica deitado o dia todo, faça sol ou faça chuva, ali na avenida. Aí vem um, coloca ali um prato de comida, vem outro, dá ele um lençol, vem outro, dá ele um colchão. Dia desses eu passei, estava uma chuva torrencial e ele estava debaixo da chuva. E eu fiquei pensando, meu Deus, enquanto nós estivermos na Terra nessa condição, não tem regeneração. Uma pessoa não é a míngua da sociedade, a margem, e a sociedade, tem tantas pessoas levantando bandeiras sociais, lindo e maravilhoso, mas na prática nada funciona. Essa é a impressão que a gente tem. Mas tem muita gente boa que cuida. Então, procuramos saber sobre ele. Já vieram várias pessoas tentar tirá-lo dali, mas ele não quer sair. Ele não quer sair. Meu irmão, vamos para o abrigo da prefeitura. Já esteve lá, assistente social da prefeitura, já esteve lá, porque tem várias igrejas evangélicas próximas, já estiveram lá nossos irmãos protestantes, já estiveram lá, inclusive tem uma academia enorme em frente a onde muitas pessoas que fazem exercícios nessa academia já foram até ele para tentar tirá-lo dali, mas ele não quer, ele não sai. Ele, inclusive, recusa comida. Muitas pessoas em situação de rua têm medo de serem envenenadas, ou então de as pessoas colocarem remédio para elas dormir, para tirá-las dali, e elas não querem sair. Então, nós vemos que ainda estamos naquela realidade que Jesus falava do seu evangelho. Todo aquele que se aproximar de um pequenino e der a ele de vestir, der a ele de comer, é a mim que estão fazendo. Então, seguir Jesus é isso. É a gente tentar minorar, pelo menos, o sofrimento daquelas pessoas. Eu tenho dificuldade de tirá-lo dali. Eu poderia até arranjar um lugar para ele ficar, mas ele não quer. Então, pelo menos, alguma coisa por ele eu devo fazer. No mínimo, orar. No mínimo, fazer uma prece.
para aquela pessoa sair daquela situação. Então, o nosso conhecimento de Jesus e de seu evangelho não deve vir apenas de uma operação intelectual. Não pode ser alguma coisa que a gente segue porque a gente, por tradição, minha família é católica, então eu sou católica, não é? Mas tem aquele católico que diz assim, eu sou católico, mas não sou praticante. Ou então, aquele irmão, não é, protestante, que também é meio irmão. Ele vai ali porque já nasceu naquela religião, os pais são daquela religião por tradição. Ou então, é espírita, os pais são espíritas e vai para o centro espírita. Muitas vezes não vai de muito bom grado, mas vai por tradição. Não é isso que Jesus quer da gente, nenhum tipo de imposição, de tradição. Ele quer que nós o sigamos pelo coração, verdadeiramente, e não necessariamente tendo uma religião. Jesus seguiu a religião que estava posta ali, que era a religião judaica. Ele não inventou nenhuma religião. Pedro entendeu errado o recado de Jesus, né? Que disse, Pedro, tu és pedra e nesta pedra erguerás a minha igreja. Jesus queria que Pedro desse continuidade ao trabalho que ele fazia. Pedro achava que deveria construir um templo, uma igreja, e a Casa do Caminho, não é? Segundo as tradições aí evangélicas, é o maior, digamos assim, o mais antigo templo já conhecido do cristianismo, né? E nós espíritas dizemos que foi o primeiro centro espírita do mundo, não é? Então, vejam, Deus, ou Jesus, melhor dizendo, ele não quer que nós apenas sejamos seus seguidores pelo intelecto. Jesus quer que nós sejamos, obrigado, meus irmãos, Jesus quer que nós sejamos seus seguidores por convicção e por coração. É isso sim que ele quer. Então, mesmo que fosse sincera a revelação desse homem, ele não teria, não é, como convencer todo mundo, mas somente convencer aqueles da sua relação. Ou seja, se ele não estender todo esse conhecimento que ele tem de Jesus para outras pessoas, mas apenas para um pequeno ciclo, não é? Que estivesse ali junto com ele. Então, meus irmãos, não devemos ser apenas seguidores intelectuais de Jesus, mas seguidores experimentados no bem, no amor, não é? Na compaixão. Então, cheia de papel. Vamos ver assim. Então, Jesus, quem é que nos deu a primeira informação de que Jesus é o nosso governador espiritual? Foi João, o evangelista. Lá, não é, no seu evangelho, no capítulo 1, nos versos 9 e 10, João vai informar que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. João vai dizer. Os judeus, naquela época, vejam porque Jesus também escolheu ali aquele lugar para morar, não é? Os judeus já acreditavam no mundo regenerado. Olha que interessante, não é? Então, eles já tinham nas suas tradições judaicas que este mundo existia na espiritualidade e que os justos, aqueles que fossem justos durante a sua vida, eles iriam serem levados para esse mundo regenerado. Só que a doutrina espírita expande esse conhecimento de João, dizendo que o mundo regenerado ele começa aqui. Porque a impressão que João nos dá é que esse mundo já foi criado lá, e que nós nunca vivenciaríamos esse mundo aqui na Terra. Mas aí, com a doutrina espírita, com a categoria dos mundos habitados, com a pluralidade dos mundos habitados, nós viemos aprender que a nossa regeneração, a nossa felicidade após a morte, ela já começa aqui na Terra, não é? Então, eles já sabiam que o mundo de expiações e de provas, ele seria precedido pelo mundo de regeneração. Para João, o mundo realmente regenerado, ele já existe junto a Deus e aos discípulos de Jesus que já desencarnaram. Mas o que vai acontecer quando desencarna? Jesus
quando desencarnam aqueles que foram os seguidores de Jesus, o cristianismo, não é, degringolou. Notadamente, quando o cristiano, não é, ele transforma o cristianismo na religião oficial de Roma. Acho que é Herculano Pires, que vai explicar muito bem para a gente essa situação no livro chamado O Espírito e o Tempo, quando ele vai dizer que hoje a igreja, que a sua compleição atual, a sua estrutura atual, ela é totalmente uma imitação da cultura romana. Por isso que a igreja é católica, apostólica, romana, porque eles introduziram no cristianismo a cultura romana. O andor da procissão, não é? Que as pessoas carregam Nossa Senhora da Conceição todo dia, 29 de novembro, não é? Tem uma tradição aqui no Recife. Desde criança, minha mãe era muito católica e ela acompanhava essa procissão. E está lá os cristãos, né? As pessoas com o andor de Nossa Senhora. Esse andor é uma réplica dos andores romanos. Os romanos, quando voltavam das guerras, quando voltavam das suas conquistas, eles traziam os andores, desfilavam esse andor na Via Ápia para mostrar o que eles haviam conquistado. Em alguns andores desses, inclusive, vinham as cabeças dos inimigos, as cabeças que foram cortadas para provar para o povo que eles conseguiram acabar com aquele inimigo. Então, as igrejas cheias de santos pelas paredes, os romanos, eles tinham os deuses deles nas paredes, tanto nos locais públicos, como nas casas, nos locais privados também. Então, esse costume de ter santos, não é? Você entra na igreja, aí tem a Via Sacra, tem várias e várias outras imagens. É uma tradição romana. Então, vejam, eles materializaram a igreja. Não era isso que Jesus queria. Ele não queria práticas exteriores, ritos, rituais os mais diversos, sacramentos, pessoas destacadas das outras pelos cargos que elas exercem dentro da igreja. Jesus queria todos iguais. Quando a gente hoje faz, tipo assim, uma roda de conversa, né? Vamos fazer aqui uma roda de conversa. O que é que a gente quer dizer com isso? Que todo mundo tem o mesmo direito a falar. E aquele modelo tradicional, não, só uma pessoa falava. E quando ela dizia amém, a palavra amém era para dizer que aquilo deveria ser cumprido. Geralmente hoje a gente usa amém para concordar com alguém. Alguém diz, não sei o que você quer. Amém, amém. Não, na época de Jesus não era assim, não. O amém significava dizer o seguinte, o rabino dizia assim, você já fez alguém feliz hoje? Aí alguém levantava a mão, olha, pastor, olha, rabino, eu não consegui fazer, mas eu prometo que a partir de hoje eu vou fazer. Amém. Então, amém era como se fosse uma ratificação. Se ele não cumprisse, ele seria punido. Hoje a gente diz amém para tudo, né? Por isso que existe esse ditado popular, que a gente diz amém para tudo. Então, meus irmãos, o Cristo, ele tem uma relação conosco muito grande. Imaginemos que o nosso planeta, a Terra, ela tem várias esferas espirituais, várias. João, o evangelista, fala do abismo lá no seu Apocalipse, capítulo 20, que o anjo desceu do céu, prendeu a serpente, prendeu a hidra. O que é a hidra? A hidra é um animal mitológico que tem corpo de dragão e várias cabeças. Então, João, na sua mediunidade, não é, onírica, ele imaginava que o mal estava personificado num dragão ou numa serpente. Mas, na verdade, é um conjunto de pessoas, né? Quando a gente fala espírito de verdade, nós estamos falando de vários espíritos que se juntam, se agrupam para trazerem o conhecimento de Jesus. Muitas vezes, inclusive, falando em primeira pessoa, como se fosse Jesus. Muitas pessoas confundem o espírito de verdade com Jesus. Mas, na verdade, o Espírito de Verdade é um grupo de espíritos. Está lá Santo Agostinho, está lá Vicente de Paulo, está lá Paulo de Tarso, vários espíritos ali, né? E eles compõem o que a gente chama de Espírito de Verdade.
Da mesma forma, o demônio, quando a pessoa diz, você é o diabo, o que é o diabo? É uma pessoa? Não. É o conjunto de espíritos maus que juntos formam esse grupo diabólico. Então, a serpente, o dragão, a hidra, eles representam todas as pessoas de personalidade perversa, má. Então, o abismo é a mais profunda esfera espiritual da Terra. Estão lá os espíritos mais terríveis, cruéis, selvagens. Depois tem a outra esfera espiritual que André Luiz fala muito, né, lá nos seus livros, chamada trevas. Espíritos maus, mas não tão maus quanto os que estão no abismo. Digamos que numa escala melhor. Mas dessa esfera, muitos deles estão encarnados aqui na Terra. E é por isso que nós estamos vendo coisas de arrepiar os cabelos. Depois, nós temos a própria crosta terrestre. Existem muitas pessoas perversas encarnadas na Terra. Daqui também saem espíritos maus. Depois nós vamos para os umbrais, onde estão também espíritos em sofrimento. Aí já muda um pouco a categoria. Aí são espíritos, não é, que saíram da Terra, foram para os umbrais, foram sofridos, revoltados, saíram daqui com algum tipo de, digamos assim, de patologia espiritual, da alma, e agora foram atraídos para os umbrais. E lá eles são colocados em categorias. Não é? Existem os suicidas, os artistas, os que praticaram fraude, os que mataram. O umbral é todo organizado, não é? A gente vai ver isso também no próprio livro Memórias de um Suicida, nas obras de André Luiz. Depois a gente vai saindo, aí as esferas vão melhorando a partir do umbral. O umbral é como se ele fosse realmente... O que é umbral? O umbral é aquela partezinha ali da porta que separa o lado de fora do lado de dentro. Então, digamos que o umbral, as pessoas ficam naquela intermediação ali, nem do lado de fora, nem do lado de dentro. Elas estão naquele pedacinho ali. Dali é que elas partem, ou para um lugar ou para outro, não é? Então, as escalas vão melhorando, as esferas vão melhorando. A partir do umbral, aí nós vamos ter a esfera das ciências, da cultura e da arte, onde estão os grandes artistas que nós conhecemos, que foram excelentes artistas aqui na Terra. Por exemplo, Nelson Cavaquinho, que tem uma música linda, né, cantada pela aquela cantora maravilhosa, Clara Nunes. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, e o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Nelson Cavaquinho. Sem falar de outros intérpretes, cantores, não é? De artistas, pintores, atores, atrizes. Então, aqueles que foram ligados às mais diversas descobertas, imaginem que lá no início do século XX, os antibióticos foram descobertos, o bacilo de Koch, ou seja, o bacilo da tuberculose foi descoberto, e como melhorou a qualidade de vida das pessoas na Terra. Então, esses cientistas que colaboraram com todos esses, digamos assim, modernismos, hoje eu estou com dificuldade de falar, devia ter ido no fonoaudiólogo, não é? Então, todas essas pessoas que tiveram suas vidas dedicadas às artes, às culturas, às ciências, estão nessa escala espiritual. Depois vem outra escala, porque vai melhorando. É a escala do amor universal. É lá que estão os grandes humanitários que já viveram aqui na Terra. E, finalmente, a esfera mais superior, que é a esfera das diretrizes do nosso planeta. E quem é que está lá? Jesus. Então, vejam, muitas pessoas acham que Jesus está na cruz, outras pessoas acham que seu corpo foi colocado numa sepultura e desapareceu. Não, Jesus está aqui, ó, do lado, porque a gente sempre tem essa tendência de dizer que Jesus está nas escalas superiores, aí olha para cima. Aliás, aquele azul que a gente vê ali não é o céu, não é propriamente dito, é uma ilusão de ótica,
porque aquele azul ali tem muita coisa a ver com a nossa íris, com a íris dos nossos olhos. Na verdade, Jesus está do nosso lado. As esferas não são ascendentes, elas são paralelas. Agora, claro que pela vibração dos seus ocupantes, elas são melhores ou não. Então, onde duas pessoas ou mais estejam reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Jesus não está lá no céu, Jesus está aqui conosco. E nós precisamos descobri-lo a cada minuto do nosso dia. Então, o que significa estar com Cristo? O que significa estar com Jesus? Ele disse, ele mesmo falou, quem não está ao meu favor, está contra mim. Então, quem está contra mim não ajunta comigo, pelo contrário, dispersa. Quem anotou isso foi Mateus, no capítulo 12, no verso 30. Então, estar com Cristo é estar fazendo o bem, meus irmãos, o bem. É isso que nós precisamos fazer. Então, o cristão que está com Cristo, ele sabe que está a caminho da luz, não é? E que vai rumar para a regeneração. Aquele que está com Jesus, ele vai agir de forma diferente do que as outras pessoas. Age com as atitudes do mundo, de provas e de expiações, como se estivesse já no mundo de regeneração. Ou seja, nós já vemos pessoas, nós já sabemos de lugares aqui na Terra que são muito bons de se viver. De vez em quando eu dou uma olhadinha, né? Aí no Google, perguntando lugares bons de se viver. Aparece um monte. Lugares onde a violência é praticamente zero, a polícia só serve para dar informação, o turista passeia tranquilamente, sem nenhum perigo, sem nenhuma ameaça. Já existem lugares assim aqui na Terra, ou seja, pessoas que já estão vivendo como se estivessem no mundo de regeneração. Kardec fala de uma comunidade lá na Revista Espírita, não me lembro agora qual é o ano, 1860 ou 1863, que ele fala de uma comunidade na Alemanha, próximo à Floresta Negra, aonde não existe desemprego, aonde não existe ninguém passando fome. Então, é possível já existir um mundo de regeneração, mesmo no mundo de expiação e de provas. Então, quem está com Cristo já age como se estivesse no mundo de regeneração. Kardec ele vai dizer também em Obras Póstumas que, ao se aproximar o período de regeneração do nosso planeta, vai haver uma grande convulsão social, e é isso que nós estamos vendo. Os homens vão agir de formas as mais intempestivas possíveis, e o número de suicídios aumentará, ainda mais entre crianças. Quando a gente vai ver a estatística de suicídios, a quantidade de crianças que têm se suicidado é muito grande. Essa semana eu recebi um WhatsApp de um amigo nosso lá da Espírita, né, lá de Petrolina, ele dizendo que agora tem um jogo que os meninos baixam no seu celular, que é um jogo de você escravizar pessoas, que você pode vender essas pessoas, você pode comprar, ou seja, já estão ensinando as crianças a escravidão, a serem escravocratas. Imaginemos a situação que nós estamos vivendo aqui na Terra, que a grande guerra que a humanidade enfrenta hoje é a guerra da ideologia, não mais a guerra dos canhões, até que está havendo uma aí, não é? Mas no futuro, as nossas crianças só vão saber que houve guerra na Terra pelos livros, pelas enciclopédias, pelos youtubers da vida, pelos Googles da vida. Lá no século XXI, lá em 2023, teve uma guerra lá, aliás, foi em 2022 que começou, entre a Rússia e a Ucrânia. As crianças vão saber que houve guerra na Terra. Vai chegar esse tempo, e nós precisamos lutar para que esse tempo chegue o mais breve possível. Não é fazendo nada, saindo por aí levantando bandeira, nada disso. É atitude, não é? É a atitude que nós precisamos ter. Existe o chá, né? O chá é a sigla de conhecimento, habilidades e atitudes. O homem do século XXI, rumo ao mundo de regeneração, vai ter mais conhecimento,
vai ter mais habilidade e vai ter mais atitude. Então, Jesus não escraviza ninguém, não subjuga ninguém, não é? Ao contrário, ele disse que o fardo dele era leve. Então, saber que Jesus aguarda a iluminação das nossas consciências, a vivência da prática da caridade, conforme Jesus nos ensinou, estar frente a frente com o desafio da renovação, retirar as sombras acumuladas do passado. Muitos de nós ainda vivemos presos ao nosso passado e fazer escolhas corretas no caminho a seguir. Ao nos dizer Jesus que eu sou o caminho, não é? Ele disse isso, o evangelho é o nosso mapa para que nós possamos chegar ao reino de Deus. Então, eu sou o caminho e aquele que me segue nunca andará em trevas. Então, ele nos apontou um caminho a seguir e a melhor companhia para essa jornada. Então, ele é a nossa melhor companhia, meus irmãos. Ele trouxe para nós essa ideia do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Os apóstolos perguntaram a Jesus, Senhor, quando é que o reino de Deus vai chegar? Como é que vai ser isso? E Jesus disse, o reino de Deus não é um acontecimento, não é um evento, como muitas pessoas esperam. André Luiz visitou uma das câmeras de retificação de nosso lar, não é? E ele encontrou numa ala imensa, que ele entrou e perguntou a Aniceto, quantas pessoas estão aqui acamadas? Ele disse, mais de 2.000 pessoas. E o que foi que aconteceu com elas? Por que que elas acordaram? Aliás, elas dormem no mundo espiritual. É o capítulo 24, eu acho, os que dormem do livro Os Mensageiros. Não sei se essa cena ela vai ser repetida no filme, né, que vai ter agora em agosto. É o Nosso Lar 2, que, na verdade, é sobre o livro Os Mensageiros. Então, nesse livro, André Luiz vai falar dos médiuns que fracassaram no seu mandato mediúnico quando estavam encarnados na Terra. Então, quando ele chega lá nessa ala espiritual, ele vê esse monte de pessoas, né? Ele vai até fazer uma comparação, ele vai dizer, pareciam múmias daquela época do Egito Antigo, e elas ficavam lá, cadavéricas, catatônicas, algumas mexendo aqui com os olhos, como se estivessem em atividade mesmo, sonhando com alguma coisa. Inclusive, André consegue vislumbrar uma das cenas que uma senhora que está numa dessas camas, ela começa a pensar, e ele vê ela matando uma pessoa. Ela desencarnou e levou consigo essa imagem, e essa imagem fica no looping intenso, se repetindo o tempo inteiro na cabeça dela. Aí, Aniceto começa a explicar. Grande parte dessas pessoas não tinham religião, não acreditavam, não professavam nenhum culto religioso, ou eram de alguma religião que ensinava para elas que após a morte elas precisam ficar dormindo até o dia do juízo final. Então, vejam, quantas pessoas estão desencarnando, meus irmãos, nesse momento, sem nenhum conhecimento da vida espiritual. Por isso que é importante o filme, a novela, o livro, a palestra, o simpósio, o seminário, o congresso, o que for, para trazer para cada vez para o maior número de pessoas essas informações, para que ninguém chegue do outro lado da vida completamente confuso, totalmente ignorante do que possa acontecer. E nós, espíritas, temos dever de ofício de conversar com as pessoas sobre isso. Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, ele vai contar a história de um amigo, não é? De uma pessoa espírita que tinha um grande amigo na empresa onde ele trabalhava. Mas era aquele amigo tão chegado que eles viajavam juntos em épocas de férias, participavam dos aniversários entre eles, não é? Iam, visitavam as suas casas, eram amigos muito chegados. Só que o espírita, ele não tinha coragem de dizer para o amigo que ele era espírita. Ele tinha receio de dizer para o amigo que era espírita e o amigo o rejeitar por causa disso, por preconceito, por ignorância, por qualquer outra coisa. Então, o que é que ele fazia? O amigo dele, quando ia para a casa dele, ele escondia os livros. Ele transferiu a sua biblioteca para o quarto dele, para que o amigo, quando viesse visitá-lo, não visse nada
que levasse à alusão de que aquela pessoa, o dono da casa, era espírita. E o tempo passou e o amigo desse espírita desencarnou. E ele ficou pesaroso, porque ele sentia muita saudade do amigo, falta das conversas, do convívio. E ele pediu a Jesus: Senhor, eu gostaria de ver o meu amigo, como é que ele está na espiritualidade. E foi concedido a ele isso. Então, ele sonha, não é? Em desdobramento do sono, é claro, ele vai até uma enfermaria da espiritualidade, procura o amigo e encontra o amigo. O amigo está lá, deitadinho numa cama, uma enfermeira ao lado dele, vendo como é que ele estava. E aí, quando ele chega, que ele entra no quarto, o amigo arregala os olhos, numa alegria imensa. Meu irmão, que maravilha! Você não sabe como eu desejei que você viesse me visitar. Aí começaram a conversar, naquele bate-papo gostoso, até que o amigo desencarnado começou a dizer: você sabia, meu irmão, que existe vida após a morte? Aí o espírita: sabia? Você sabia que na espiritualidade tem hospital, tem casa, tem faculdade, tem biblioteca, tem tantos lugares? Sabia. Aí ele foi perguntando: você sabia que a gente pode, depois que a gente se recuperar mais, a gente pode visitar os nossos queridos que ficaram na Terra? Sabia. Aí ele foi ficando zangado, o amigo. Mas peraí, como você sabia de tudo isso? Não, meu amigo, é que eu sou espírita. O quê? Você é espírita e nunca me disse isso? Nunca me esclareceu sobre as coisas? Nunca me ensinou que existe vida após a morte? Ficou zangado. Aí, naquele momento, o espírita ficou todo atribulado. Aí, a gente sabe que, nesse momento, o espírito volta para o corpo, né? Que o corpo é o nosso refúgio. Ele volta para o corpo, taquicardia, o coração batendo muito forte, suando. Aí ele pensou: mas, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz, né? Eu neguei a uma pessoa o direito dela conhecer a vida imortal. Porque Deus, meus irmãos, ele nos deu a graça da imortalidade. É o maior dom, o maior presente, além da vida que Deus nos deu, foi a imortalidade. E ele negou isso ao amigo, ao esconder do amigo. Aí ele viu que ainda era madrugada, aí ele foi para a janela, ele morava num prédio alto, aí ele olhou da janela, né? Estava amanhecendo o dia, aquele silêncio, algumas pessoas já começando a aparecer na calçada, já indo para o trabalho. Aí ele chegou à seguinte conclusão: nunca mais eu vou esconder de ninguém que eu sou espírita. E todo aquele que vier até mim querendo saber alguma informação, eu terei que estar apto a dar. Então é isso. Estar com Jesus é falar também de imortalidade. É falar de vida após essa vida. Existe sim a continuidade da vida. Emmanuel vai dizer que a morte é apenas a vida numa nova edição. Mas a morte, praticamente, ela só é do corpo físico. Pragmaticamente falando, materialmente falando, a morte é apenas para o corpo físico. Para evitar que as pessoas cheguem do outro lado mortas, nós devemos já começar a esclarecê-las aqui na vida física. Por isso que existem tantos centros espíritas, né? No mundo inteiro. Por isso que existem tantos médiuns no mundo inteiro, para que haja sempre essa correspondência espiritual. Por isso que Deus nos deu a mediunidade, para a gente não perder de vista a nossa verdadeira casa, que é a casa espiritual. Para a gente receber as informações. Então, tudo, a doutrina espírita tem como base, na sua base, no seu alicerce, a mediunidade. Então, nós sabemos de tudo isso que nós falamos nas nossas palestras, nos nossos eventos, graças à mediunidade. Então, não podemos esconder isso das pessoas. Não podemos dizer para elas que elas são médiums, por exemplo. Ah, não, mas eu não vejo espírito. Mas ser médium não é só ver espírito, não. Ser médium é fazer algo inspirado por algum espírito. Então, eu falei aqui do Nelson Cavaquinho. Claro que ele foi inspirado a fazer uma linda música, uma música bastante espiritualizada. Alguma entidade espiritual soprou no ouvido dele a letra. E ele, com sua categoria, com a sua habilidade musical, colocou a música, melhorou algum verso,
acrescentou mais alguma coisa, porque nós também temos as nossas próprias habilidades. Nem tudo que a gente faz é por inspiração espiritual. Nós temos as nossas qualidades, nossos talentos, mas muitas das coisas que nós fazemos são inspiradas. A gente vai ver aí, por exemplo, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai falar que um homem estava perdido no deserto e ele fez uma oração, porque ele estava sofrendo, com sede, com fome. Ele fez uma oração. O que é que Deus fez por ele? Mandou um anjo para cuidar dele. E o anjo começou a inspirar aquele homem. Levante, levante. Porque o homem estava caído, estava cansado, com fome, com sede. E o Espírito, levante, meu irmão, inspirando ele, dando força. De repente, ele sentiu aquela vontade de ficar de pé. Levantou-se com muito sacrifício. E o anjo ainda inspirou ele a tomar uma determinada direção. E ele ficou, meu Deus, eu vou para que lugar? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou por aqui. Aí o anjo, vá pela direita, ele, vou por aqui. Pensando que tudo é ideia dele. E nesse caminho que ele vai, encontra um oásis. As tâmaras, as frutas, a água. E aí ele, graças a Deus, obrigada, Senhor. Um homem sábio que agradece a Deus por tudo de bom que lhe acontece. Se fosse um homem orgulhoso, presunçoso, ia dizer, não, eu sou muito bom, eu escolhi por ali, eu estava certo, eu escolhi por ali. E não faz nenhum agradecimento a Deus. Então, na verdade, estar com Jesus é ser grato pelas coisas boas que nós recebemos de Deus. E Deus nos dá, conforme está lá em Marcos, né? No seu capítulo, que diz que tudo aquilo que for pedido a Deus será concedido. Agora, precisamos também entender o tempo de Deus. Pode não ser atendido agora, no momento da minha oração, mas será com o decorrer do tempo, com o decurso do tempo. Muitas vezes nós não estamos preparados para viver aquilo que nós pedimos a Deus. A gente não avalia se aquele pedido vai ser bom para a gente, mas vai ser ruim para alguém, ou se vai ser bom para todo mundo. Então, quando houver generosidade no pedido, não é? Sinceridade de coração, Deus atenderá. Muito obrigada, meus irmãos. Muito obrigada. Feliz aniversário, não é? A gente sabe que uma casa espírita, uma igreja, um templo, antes de ser fundado na terra, ele foi fundado na espiritualidade. Então, se o Centro Espírita Caminhando para Jesus, ele tem 72 anos de existência terrestre, vamos botar mais 72 lá no céu, lá no mundo espiritual. Já começaram ali a fazerem a devida organização. Quem serão os voluntários do Caminhando para Jesus? Quem vai ser a pessoa que vai construir as paredes do Caminhando para Jesus? Quem vai ser a pessoa que vai organizar a instituição para que ela seja uma casa de trabalho e de oração? Então, os espíritos já começam a se preparar na espiritualidade. Então, muitos de vocês que estão aqui hoje como valorosos trabalhadores desta casa maravilhosa, se prepararam para ser espíritas antes da sua reencarnação. E o mentor espiritual, que no caso é o irmão Antônio, não é? O irmão Antônio pode ser já uma outra geração de mentor, porque às vezes há um mentor que organiza a casa e ele passa o bastão para outro, para aquela outra pessoa ser o guia espiritual daquela casa. Então, que essa casa cresça cada vez mais, que ela possa daqui mandar vibrações amorosas para todos os lares, né? Do entorno dessa instituição, do bairro e da cidade do Recife. Que essa instituição prospere cada vez mais, que o bairro prospere cada vez mais, que o bem se instale aqui, que o bem se instale nas redondezas e na cidade. Já imaginou se todas essas casas espíritas mandando vibração para cada lugar onde ela está? Olha a maravilha que isso é. Daqui a pouco não vai ter mais crime, não vai ter mais droga, não vai ter mais violência. Essas coisas vão sendo neutralizadas pelas boas vibrações que a espiritualidade amiga ela faz com que elas se espraiem em todas as direções aqui desse bairro. Então, muita paz, que Deus abençoe e proteja cada um de vocês, trabalhadores e frequentadores também, fiéis, né? Que estão sempre aqui para assistir às palestras, acompanhar
o trabalho da casa. Então, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada, que assim seja. Obrigado pela bela mensagem, que é mais um alerta para nossas consciências, para buscarmos Jesus, já que Ele está em nós, mas nós não nos apercebemos. Lutar e vencer essa guerra interior em nós mesmos, crer em Jesus, é ter fé e sabedoria, porque tudo de bom Ele pode nos dar. E é o caminho que vai nos levar à luz, à verdade, à vida. Então, agradecendo a nossa irmã pela bela explanação, vamos passar a palavra ao nosso irmão Paulo. E, no ensejo, vamos estar com Jesus, pensando naquele irmão que não conhecemos na Caxangá, que ele receba a luz divina com essa prece. Boa noite, irmãos. Então, vamos elevar o nosso pensamento, vamos fechar nossos olhos e se conectar com as energias espirituais, as energias positivas. Senhor Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, guia e modelo para a humanidade, caminho, verdade e vida. Espiritualidade amiga, só temos a agradecer por esses ensinamentos maravilhosos da noite de hoje, que possamos refletir sobre todos eles e colocar em prática esses conselhos no nosso dia a dia, de forma natural, de forma sábia, de forma sincera e perseverante. Agradecemos pela atmosfera de paz, harmonia, união, entendimento, alegria e amor, renovação, né? Agradecemos pela inspiração maravilhosa da nossa irmã Edina, né? Possamos ter inúmeras oportunidades como essa, que, como disse o próprio Cristo, tema da noite de hoje, conhecereis a verdade vos libertará, né? Vamos mentalizar esse nosso irmão da Caxangá, né? E todos os nossos irmãos mendigos, nossos irmãos estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, né? Nos países em guerra, nossos irmãos que se encontram nas esferas espirituais em profunda dificuldade, que todos sejam assistidos de acordo com a necessidade de cada um. Que mãos amigas, caridosas, solícitas e amorosas possam aliviar o sofrimento desses irmãos. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando sempre com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e alegremente, humildemente, pedimos a permissão para finalizar a primeira parte do nosso trabalho da noite de hoje. Em paz. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Luiz, para que o mesmo possa encaminhar para a finalização da primeira parte do nosso trabalho na noite de hoje. E assim, concluindo a primeira parte dos trabalhos, fiquem harmonizados para serem beneficiados com o passe. Muita paz para todos.